Olá, meus irmãos, paz seja convosco. Nós estamos em mais uma escola de crescimento e hoje nós vamos falar sobre a última aula, vamos ministrar, na verdade, a última aula sobre os atributos divinos de Deus. Falamos sobre onipresença, sobre onividência, onipotência e hoje nós vamos falar sobre a onisciência, ou seja, o Deus que tudo sabe. É o que nós vamos ministrar hoje ao seu coração. Preste bastante atenção nessa aula, fique ligado, pegue papel, pegue caneta, anote tudo direitinho. Se tiver alguma dúvida, pode mandar para o WhatsApp da igreja, que nós vamos fazer questão de responder você, ok? Então hoje nós vamos falar sobre onisciência. E o que é onisciência? Onisciência é o conhecimento de Deus, é chamado de onisciência, que significa que seu saber é universal, abrangendo todas as coisas, todas as pessoas e todos os acontecimentos. Na Bíblia nós vamos ter vários versículos sobre a onisciência, vários. Por muitas vezes nós vamos ver a Bíblia mencionar o conhecimento de Deus, o saber de Deus. Como nós acabamos de ler aqui, onisciência é o saber de Deus. Deus sabe de todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. Afinal de contas, Ele criou todas as coisas ou Ele deu inteligência ao homem para criar todas as coisas. Então Ele sabe. A Bíblia diz que Deus conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Deus conhece o nosso pensamento. Vou ler um versículo sobre isso. Deus conhece o nosso coração, ou seja, Ele conhece todas as coisas. Para falar a verdade, Deus nos conhece mais que nós mesmos. Deus sabe mais a nosso respeito que nós mesmos. Afinal de contas, Ele também nos criou. Para começar essa aula, nós vamos ler um versículo, Salmo capítulo 147, verso 5. É um salmo que nós podemos resumir um pouco sobre a onisciência de Deus. Salmo 147, 5 diz assim: Grande é o Senhor, e de grande poder, e o seu entendimento é infinito. Então o texto está dizendo aqui duas coisas interessantes. Grande é o Senhor, grande é o seu poder. Falamos sobre a onipotência, né? E também o texto diz, e o seu conhecimento é infinito. Ou seja, o salmista aqui está fazendo uma comparação do tamanho do conhecimento de Deus para com o próprio tamanho que Deus é. Grande é o Senhor e o seu conhecimento é infinito. Ou seja, não tem limites. Deus sabe de todas as coisas. Deus entende todas as coisas. Ele é conhecedor. De A a Z, Ele sabe de tudo. Ele é grande. Ele conhece. Ele entende. Por isso que muitas vezes acontecem coisas em nossas vidas que nós mesmos não entendemos, mas Deus já sabe. Tem coisas que nós pedimos a Deus hoje que Deus ainda não deu, e muitas vezes a gente até questiona, Deus, por que o Senhor não deu isso? Por que o Senhor não atendeu aquela oração? Porque o conhecimento de Deus é tão grande, o conhecimento de Deus é gigantesco, de tal forma que Ele sabe que lá na frente, aquilo que você quer hoje pode não ser bom para você. É por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. Ou seja, Deus está sempre à nossa frente. Ele tem todo o conhecimento. Ele sabe o nosso coração e aonde nós queremos chegar. E Ele sabe que se isso que está em nosso coração será bênção para nós, será interessante para nós, que lá na frente isso vai trazer um retorno espiritual para nós, então Ele vai nos abençoar. Se isso não acontecer, Ele vai atrasar a bênção. Aliás, me perdoe, Ele vai atrasar isso que você está pedindo, ou por vezes, às vezes Ele não vai nem te dar, porque Ele tem todo conhecimento. É assim, basta você entender o seguinte,
Existem situações que nós queremos de Deus, mas o principal papel de Deus para conosco, Ele já fez. Ele já nos garantiu a salvação através de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo Jesus. O Filho dele morreu para que nós tivéssemos vida. Então, por vezes, nós queremos coisas desse mundo, dessa terra, que não é proibido, tá? Não é proibido você sonhar, não é proibido você querer ter a sua casa, o seu carro próprio, isso não é proibido. Pelo contrário, eu profetizo uma casa abençoada para você, eu profetizo um carro abençoado para você, eu também gosto de carro, profetizo isso para você. Mas desde que isso ou essas coisas não faça você perder a sua salvação. Porque se essas coisas que você quer te faz perder a sua salvação, eu oro a Deus para que você então tenha apenas o que você tem. Porque é melhor você ter pouco e ser salvo do que ter muito e perder o seu direito de vida eterna. Se eu, como um homem, uma pessoa normal, tenho esse entendimento, imagina Deus que te criou e que sabe que nem tudo o que você quer, Ele pode te dar. Assim funciona a onisciência de Deus. Ele sabe de tudo, até para nos abençoar. Eu vou ler aqui mais um livro de Salmo, que é muito interessante. Se você quiser anotar aí na sua casa, você pode anotar. E esse livro vai falar muito da onisciência de Deus para conosco, para com o ser humano. É o Salmo 139, verso 1 até o 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Verso 1. O Senhor nos sonda e nos conhece, ou seja, Ele sabe de todas as coisas. Sondar é saber. Ele tem todo o conhecimento. Ele esquadrinha o nosso pensamento. Ele esquadrinha a nossa vida. Então o Senhor nos sonda. Ele nos conhece. Ele sabe de tudo que está dentro de nós. Verso 2. Tu sabes do meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Eu faço uma comparação disso aqui ao pai, à mãe que tem filhos, principalmente crianças. Olha como é interessante isso. Eu tenho duas crianças na minha casa, duas filhas, a Sara, de 9 anos, e a Lavínia, de 3 anos. E é muito interessante que Davi, quando ele está dizendo esse salmo, ele diz algo assim: tu sabes do meu assentar e do meu levantar. O que Davi está querendo dizer isso? Até o jeito em que nós nos assentamos, ou nos levantamos, ou nos movemos, o Senhor sabe. Ele sabe até a forma em que nós estamos tendo atitudes simplesmente com o corpo. Deixa eu explicar melhor, para você entender melhor. Como eu disse a vocês, eu tenho duas filhas. Quando eu dou uma ordem para minha filha maior, por exemplo, e que ela não gostou daquela ordem, que ela ficou nervosa ou que ela não quer fazer aquilo que eu pedi, a forma que ela levanta, por exemplo, da cadeira para ir fazer o que eu mandei, eu sei se ela gostou ou não. A maneira que ela foi, que ela levantou, ou a maneira que ela se assentou, por exemplo, quando a gente manda, vai fazer um para casa. Graças a Deus ela é muito estudiosa. Mas às vezes você manda e ela não quer porque quer ver uma televisão, mas a maneira que ela se levanta e se assenta, do jeito brusco que ela faz isso, nós que somos pais, a mãe tem muito isso, esse tato, né? Mãe tem mais isso ainda do que o pai. A forma que a criança anda, você já sabe se ela gostou ou não. No meu tempo, né, a minha mãe falava comigo assim, mandava fazer alguma coisa, e quando eu não gostava, ela dizia assim, e não sai pisando grosso não. Não é interessante? Não te faz lembrar alguma coisa? Principalmente para quem tem essa faixa de idade, na minha faixa de idade, ou você que é mais velho, quando o pai da gente ou a mãe da gente mandava fazer alguma coisa, você saía pisando firme, né? E aí a mãe da gente falava, não sai pisando grosso não, anda devagar. Por quê? Porque a mãe da gente, o pai da gente conhece até o nosso assentar, o nosso levantar. E Deus é assim. Deus sabe quando estamos satisfeitos ou não. Deus sabe quando estamos tristes ou não estamos. Deus sabe
se nós estamos bem com o próximo ou não estamos, ele conhece todas as coisas. E o versículo continua dizendo assim: tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. É muito interessante isso, é muito interessante. Às vezes lá na minha casa, a gente manda as meninas fazer alguma coisa e por vezes nós podemos estar, por exemplo, na cozinha e manda elas fazer alguma coisa no quarto. O silêncio delas já chama a atenção ou da minha esposa ou minha atenção. O jeito que, conforme a gente fala e ela não fala nada, ela não responde, a gente já sabe. A Sara não gostou. A Lavínia não gostou do que a gente falou. A Sara não gostou. Por quê? Porque são os nossos filhos. Então a gente conhece. E Deus muito mais. Deus está no céu. O Espírito Santo está dentro de nós. Mas o Senhor de longe. O que é isso de longe também pode nos trazer? Quando nós estamos fora da presença de Deus. Quando as pessoas se desviam. Ou quando mesmo dentro da igreja a gente não toma postura. E a gente está no mundo, a gente está distante de Deus, mesmo assim Ele conhece o nosso pensamento. Basta nós lembrarmos do filho pródigo. Lembra disso? Quando Jesus ele conta a história do filho pródigo, que o filho ele vai para uma terra, o quê? A Bíblia diz que ele vai para uma terra distante, ou seja, ele está longe. Mas na mesma parábola, a Bíblia diz que o pai o avistava de longe. Mesmo o filho fora da presença de Deus, mesmo o filho não estando caminhando com o pai sempre o observava de longe, estava sempre vendo. Tanto que quando o filho resolve voltar para casa, ele pensa, né? Ele pensa, na casa do meu pai até os trabalhadores comem melhor do que eu, vivem melhor do que eu, então eu vou voltar para a casa do meu pai. E como nós lemos o outro versículo aqui de Salmo também, o Senhor conhece até o nosso pensamento, o pai já sabia que o filho estava voltando, porque ele conhece o nosso pensamento de longe. Não precisa estar só perto. E quando o filho vem embora, o pai já estava o observando. E o pai recebe o filho na sua casa. Então, mesmo de longe, o Senhor conhece o nosso pensamento. Verso 3, cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O Senhor sabe para onde você quer ir. O Senhor sabe aonde o seu coração está te levando. Ele te cerca, ou seja, Ele está sempre te vendo. Ele te protege os seus caminhos. A cerca, ela protege, né? A cerca está em nossa volta. A cerca está em nosso derredor. Então o Senhor está sempre nos vendo. Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece aonde a nossa mente quer nos levar. É isso que o salmista está dizendo aqui. Olha como que é a onisciência de Deus a nosso favor. Olha como que é a bênção de Deus, a bênção da onisciência. O tudo saber, o Deus que tudo sabe ao nosso favor. Ele nos cerca, Ele guarda os nossos caminhos, Ele nos endireita, Ele mostra pra gente, olha, esse caminho que você está aí, está errado, não vai dar certo. Muda de caminho, muda a sua rota, muda a sua direção. Por que a gente faz isso? Porque Deus sabe que lá na frente vai dar errado. Se a gente lembrar, por exemplo, da passagem de Abraão e seu sobrinho Ló, quando eles chegam a um determinado local e Abraão diz para Ló, olha, escolhe o lugar que você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Nós não podemos ficar juntos porque nós vamos brigar. Os nossos gados estão aumentando, os nossos pastores estão brigando. Então vai para um canto, eu vou para o outro. E Ló, aos olhos do homem, Ló escolheu o melhor lugar para ir. A melhor parte. O lugar onde tinha pasto, o lugar onde as ovelhas dele seriam melhor cuidadas. Ló, com os olhos humanos, ele preferiu o melhor lugar. E Abraão foi, teoricamente, aos olhos humanos, para o pior lugar. Mas ele foi. Por quê? Porque Deus já sabia o que viria à frente. Deus já sabia que era um direcionamento da bênção de Deus para a vida dele, para a família dele. Estude sobre essa passagem, você vai ver como é muito interessante isso.
como dá a entender que Abraão ele vai exatamente para onde Deus o conduz, embora Ló escolheu outro caminho que parecia ser melhor, mas Abraão vai para um caminho que, embora parecia ser pior, mas Deus já estava vendo à frente que seria melhor. Muitas vezes é assim com a nossa vida, né? Nós escolhemos alguns caminhos que parecem ser mais difíceis, alguns caminhos que parece que nós vamos ter mais dificuldade, mas quando nós estamos debaixo da onisciência de Deus, o Deus que tudo sabe, pronto. Por isso que a Bíblia diz, não temas, eu sou contigo. Por isso que a Bíblia diz, ser forte e corajoso. Ou seja, vai na fé. Se é Deus que está mandando você ir, mesmo que pareça ser algo difícil, a onisciência, o saber de Deus, sabe aonde você vai chegar. O salmista continua dizendo, no verso 4, não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conheces. Olha o conhecimento de Deus acerca de nós, a onisciência de Deus. Antes de você falar o que você quer falar, Deus já conhece, Ele já sabe. Ele sabe o que você vai falar. Na verdade, Deus sabe quando nós falamos da boca para fora. Não é assim? Isso não acontece na vida da gente? Muitas vezes nós falamos da boca para fora. Por isso que a Bíblia vai dizer assim, olha, esse povo me louva com a sua boca, mas o seu coração está longe de mim. Porque Deus sabe verdadeiramente o que vai sair da nossa boca. Ele sabe que o que está saindo, se é coisa boa ou se não é. Ele sabe, muitas vezes, nós pensamos em falar algo e para agradar um ou outro a gente fala coisa diferente, mas Deus sabe até o que você queria falar. Ele sabe, antes de você falar. Aí talvez você diga assim, pastor, então eu não preciso de orar. Porque se Deus sabe até o que eu vou falar, não, aí você precisa de orar mesmo. Porque o seu orar, abrir a boca para falar com Deus, aí é você mostrando o seu coração para Deus. Embora Ele saiba, mas você está se mostrando, se entregando a Deus. Por isso que a oração, ela tem um poder tão forte de transformação nas nossas vidas. Por isso que Mateus 6,6 fala da oração, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu Deus que está em secreto e o teu Deus que te ouve te recompensará. É por isso que a Bíblia vai falar vários versículos sobre oração. Jesus orou no Getsêmani. Você acha que quando Jesus não foi para o Getsêmani, Deus já não sabia o que ele queria falar? Deus sabia. Deus tinha certeza. Deus sabia exatamente o que Jesus ia pedir. Mas Jesus vai porque a oração transforma. Então, o que eu quero dizer para você nesse pequeno pedaço dessa mensagem? Não é porque Deus sabe o que você vai falar que você não precisa falar. Pelo contrário. Deus gosta de ouvir a sua oração, Deus gosta de ouvir o seu clamor. Ok? Então abra sua boca, fala com Deus, porque aquilo que você falar vai estar de acordo com aquilo que está dentro do seu coração. E Deus está vendo isso, pode ter certeza. Verso 5. Tu me cercastes por detrás e por diante e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima. Olha isso. Verso 6. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. O que o salmista está dizendo é, tal conhecimento de Deus é maravilhosíssimo. Ele ainda faz questão de dizer assim. Ou seja, é tão infinito, é tão alto o conhecimento de Deus que ele não pode atingir, que homem algum pode atingir. A inteligência que Deus dá, que Deus tem, ela é de maneira sobrenatural. É interessante também que, por vezes, Deus ele nos dá um pouco desse conhecimento. Talvez você que está assistindo essa aula agora já passou por essa observação que eu vou fazer, por esta situação, na verdade. Às vezes você vai dar um aconselhamento para alguém, você vai conversar com alguém que está necessitado e de repente você fala coisas tão sábias que nem você mesmo esperava. Você fala coisas para aquela pessoa que nem você mesmo imaginava.
E depois você fica pensando assim, gente, da onde que eu tirei isso? Que bacana! Isso já aconteceu muitas vezes comigo, pastor Leonardo. Falar coisas que eu não estava nem programado, mas o que é isso? É Deus dando um pouquinho do conhecimento, da sabedoria dele para a gente, para que nós possamos também até abençoar alguém. Porque a onisciência de Deus também nos faz abençoar outra pessoa. Isso já aconteceu comigo e é muito legal. Às vezes nós estamos em uma pregação, você tem um esboço e no meio daquela mensagem você fala uma frase que não estava preparada, que não estava no seu esboço, mas é uma frase que vira a chave daquela pregação toda. O que é isso? É a sabedoria que vem do alto, é o conhecimento de Deus que às vezes Ele nos dá um pouquinho e que nos faz crescer muito. E é muito interessante dizer que esse conhecimento de Deus é maravilhosíssimo. Olha como Davi coloca, né? Muito interessante isso. Ele dá uma ênfase enorme ao conhecimento de Deus. Nós temos também o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13, que diz assim: e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Aqui, a onisciência de Deus também está nos mostrando que não tem nada que nós possamos acobertar. Não tem nada, vou melhorar, não tem nada que nós possamos esconder de Deus. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Eu falei isso na aula sobre onividência, que não adianta você querer esconder de Deus, Ele vê todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. Não adianta você querer ser diante de Deus uma pessoa e diante dos homens outra pessoa. Deus sabe quem você é. Como nós já falamos aqui, Ele conhece seu pensamento, Ele conhece o seu assentar, Ele conhece o seu levantar, e o texto diz que todas as coisas estão nuas diante dele, ou seja, está tudo sobre os olhos e o conhecimento dele. Ele sabe. Por isso que eu disse a vocês lá na primeira aula que a onividência ela tem muito a ver com a onisciência. A onividência tem muito a ver com a onisciência, porque é o Deus que tudo vê e é o Deus que tudo conhece. Agora, eu quero falar para você um pouco sobre Jesus. Jesus teve aqui na terra, nós estamos falando de Jesus quando ele esteve aqui na terra. Jesus tinha sobre ele esse atributo da onisciência? Tinha. Em alguns versículos nós vamos ver a onisciência de Jesus. Porém, mais uma vez vou deixar bem claro, Jesus tinha esse poder porque esse poder foi dado por Deus. Foi Deus que deu, ok? É um atributo de Deus que ele deu a Jesus. Mas nós podemos ver isso assim de maneira bem interessante, e essa afirmação de que Jesus ele realmente era onisciente, no livro de Mateus, no capítulo 9, no verso 4, diz assim: mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, diz: porque pensais mal em vossos corações. Olha o que o texto está dizendo. Jesus conhecia até o pensamento daqueles que estavam perto dele. Se você pensar bem, você imaginar, estudar bem a Bíblia, você vai ver que há situações que Jesus foi porque ele já sabia o que tinha que fazer. Quer ver alguns exemplos? O endemoniado de Gadara. Jesus sabia que tinha que ir em Gadara somente porque lá tinha um homem que era endemoniado há anos e anos, e este homem ia receber a libertação. Jesus foi lá para isso. E tanto é que Jesus o liberta, aquela cidade não aceita Jesus ali, Jesus vai embora. E o endemoniado pede a ele, o homem que era endemoniado e agora está curado, fala com ele: Jesus, deixa eu ir ter com o Senhor, deixa eu ir com vocês. E Jesus diz para ele: não, vai a tua família e mostre a eles o que eu fiz. E depois lá na frente no livro de Atos nós vamos descobrir que toda Decápolis, porque Gadara fazia parte de Decápolis, toda Decápolis as 10 cidades foram as cidades mais evangelizadas. E começou por quem? Por este homem que era o endemoniado de Gadara. Então a onisciência de Jesus, ele sabia que ele tinha que ir lá para fazer isso.
Eu posso te dar outro exemplo, a mulher samaritana. Quando Jesus encontra com aquela mulher no poço, se você ler o texto, você vai ver que Jesus ele estava em direção de um caminho e ele não precisava ir até aquele poço onde estava a mulher samaritana. Mas Jesus faz questão de ir lá. E lá ele prega a palavra, e nós sabemos que os samaritanos eles tinham problemas com os judeus, inclusive um dos problemas dessa rejeição era exatamente por causa daquele poço onde ele encontrou com aquela mulher, que era o poço de Jacó. Se você estudar, você vai descobrir sobre isso. E aquela mulher leva Jesus para sua casa, depois dela ser curada, dela ser liberta. Aquela mulher leva Jesus para sua casa e aquela mulher prega o evangelho em Samaria e ela também ganha almas ali. A palavra foi espalhada ali. Isso é o quê? É a onisciência. Deus sabia, aliás, Jesus sabia exatamente onde ele tinha que ir, ele sabia exatamente o que ele tinha que fazer, ok? Quando Jesus estava diante de Pedro e ele estava falando, diante dos discípulos, e ele estava falando acerca que ele seria crucificado, que ele ia morrer, e Pedro começa a falar, não, Senhor, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai morrer, nós não aceitamos, não admitimos. Jesus viu o diabo falando na boca de Pedro. E Jesus olha para Pedro, mas ele repreende o diabo, ele diz, sai dele, Satanás. Que é isso? É a onisciência. Deus sabia, Jesus sabia de todas as coisas. E por aí vai, nós temos vários outros versículos. Marcos capítulo 2, verso 8 diz assim, e Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Ou seja, Jesus estava aqui, mais uma vez nós estamos vendo um versículo que Jesus sabia o que estava passando no pensamento. Arrazoar, pensar. Eles estavam pensando. E Jesus está dizendo, o que vocês estão pensando no coração de vocês? Olha o que o texto aqui está dizendo. Jesus conhecendo logo o seu espírito. E eles arrazoavam entre si, eles pensavam, comentavam. E a Bíblia vai dizer que Jesus já os questiona. Por que vocês estão pensando assim? Por que vocês estão questionando? Ou seja, a onisciência de Jesus, o que Jesus sabia, o que ele conhecia, ele estava ciente de tudo que estava por vir. Mais um último exemplo que eu posso te dar sobre a onisciência de Jesus, quando ele estava na cruz. 2 ladrões, um de um lado, outro do outro, e um dos ladrões fala, mestre, olha, Senhor, será que o Senhor me perdoa? Eu estou aqui trazendo na palavra de hoje para você entender melhor. Senhor, o Senhor me perdoa? É como se ele estivesse dizendo, Senhor, eu fui ladrão mesmo, eu aprontei. Todo mundo, eu estou aqui para ser crucificado porque eu mereci. É interessante que aquele ladrão, ele não estava lá dizendo assim, eu não roubei, eu não fiz isso, eu sou inocente. Pelo contrário. Jesus olha para ele e diz o quê? Ainda hoje você estarás comigo no paraíso. Porque Jesus conhecia o coração daquele ladrão. Jesus conhecia que naquele momento aquele ladrão estava realmente arrependido. Isso é a onisciência. Basta você pensar quantas pessoas que já te enganaram, que já me enganaram. Quantas pessoas que às vezes vêm chorando para a gente e a gente fica com dó e às vezes a gente ajuda e depois você vai ver que aquela pessoa estava nos enganando de alguma maneira. Estava inventando um momento de dor, alguma coisa, para nos enganar. E por que elas nos enganam? Porque a gente não é onisciente. A gente não sabe realmente o que está no coração. Mas Jesus viu aquele ladrão e tinha certeza que ele estava realmente arrependido. E por isto, Jesus o perdoou naquele momento. O outro ladrão não foi perdoado. O outro ladrão não recebeu a bênção da eternidade, mas esse sim. A onisciência de Jesus vem ao nosso favor porque ele nos conhece. Ele sabe o que acontece conosco e ele nos abençoa. Já houve algumas vezes na minha vida em que no mesmo dia em que aconteceu algo triste, algo que não foi legal, vem Jesus com a sua onisciência, sabendo que eu não estava legal, e ele me proporciona um momento espiritual ou um momento bacana naquele mesmo dia. O que é isso? Onisciência de Jesus ou a onisciência de Deus. Então,
Lembre-se disso, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo que passa na minha vida e na sua vida. E isso é um dom, aliás, é um atributo que somente Deus tem e que algumas vezes ele deu esse atributo a Jesus e que até nos dias de hoje Jesus também nos abençoa através dessa onisciência. Esta é a aula de hoje, uma aula mais rápida, mais simples, mas muito rica para a gente entender um pouco sobre o que é onisciência. É Deus saber de todas as coisas. Não tem jeito de enganar a Deus, viu, querido? A Bíblia diz, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Ou seja, não tem jeito de enganar a Deus, tá bom? Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe que você é uma bênção, eu profetizo. Eu espero que você tenha gostado dessas 4 aulas, espero que você tenha crescido com essas 4 aulas, aprendido nessas 4 aulas sobre os 4 atributos divinos de Deus. Deus abençoe muito a sua vida, lembrando mais uma vez, se você tiver qualquer dúvida, pode mandar para a gente no nosso WhatsApp da igreja, pode postar no comentário que a gente vai te responder. Deus abençoe a sua vida, até a próxima, paz seja convosco.